Senadores, cumprimento o depoente, seus patronos que o acompanham e indago ao senhor Ivanildo, inicialmente, o senhor está na empresa desde quando? 2009. 2009? Isso. O senhor pagou algum boleto em nome de algum servidor do Ministério da Saúde, diretamente? Não, senhor. O senhor entregou algum valor em espécie ou em cheque a alguém do Ministério da Saúde? Não, senhor. Já recebeu ordem para repassar dinheiro a alguém do governo? Não. Ou a algum parlamentar ou pessoa que não fosse da empresa? Não, senhor. Nunca? Não. Bom, vou repetir o que disse ontem. Essa empresa está atuando no Ministério da Saúde desde 1998. Tem contrato com o Ministério da Saúde desde 1998. Passou pelos governos do PSDB, os dois governos do PT, pelo governo do MDB e ainda atua no Ministério da Saúde. Até pela lista que foi mostrada agora há pouco ali, com saques feitos, você vê que esses saques, nesse relatório, começa em 5/1/2018. Não se sabe, senador Girão, como foi antes disso, porque nós não temos acesso, e eu queria registrar para o Brasil saber. Nós não temos acesso a esses documentos. Os documentos que são sigilosos, os senadores da base do governo não têm acesso. Estão proibidos de acessar, proibidos de investigar. Eu já reclamei isso junto ao Supremo Tribunal Federal. Estou aguardando o Supremo Tribunal Federal garantir acesso dos senadores que não foram autores dos requerimentos aos autos do processo. Nunca vi uma investigação onde investigadores não pudessem ter acesso aos autos de investigação. Pois bem, mas fiz questão de fazer essas pouquíssimas perguntas ao senhor Ivanildo, porque é um servidor, é um funcionário da empresa, que cumpre suas tarefas. E aqui quiseram imputar a ele que ele teria pago diretamente boleto em nome de alguém que, ao tempo do pagamento, era servidor do Ministério da Saúde. Ele disse que não. Mas a investigação está acontecendo. Há outros meios de provas a se aferir a veracidade ou não dessa alegação. Mas dê a ele a oportunidade de responder diretamente. Talvez o que esteja incomodando setores da oposição aqui nesta CPI seja o fato de não haver um caso sequer de corrupção no governo do presidente Bolsonaro. Até agora, rodaram em círculo o tempo todo e não conseguiram provar um caso de corrupção no governo do presidente Bolsonaro. Outro aspecto. No governo do presidente Bolsonaro, não há proteção a quem quer que seja. Se porventura venha praticar ou tenha praticado ilícitos, não há proteção, não há blindagem. Aqui está outra diferença desse governo para governos do passado. O brasileiro não tem memória curta. O brasileiro se lembra muito bem como foram os últimos anos áureos da corrupção endêmica, sistêmica, estrutural, que desviou bilhões e bilhões do Brasil. Corrupção direta da Petrobras, estatais e ministérios, e a corrupção do ponto de vista do desvio de finalidade, dinheiro público brasileiro saindo do Brasil para financiar obras em Cuba, Venezuela e tantos outros países de esquerda no mundo. 60 bilhões de reais. Vai vendo, Brasil. Hoje fala-se aqui em corrupção do governo Bolsonaro. Ah, o maior escândalo. Vai ver quando você busca saber. Nenhuma prova, nenhuma evidência, nenhum centavo de real pago, mas fala em corrupção. E aí quando vão falar do passado, não, porque a justiça inocentou. Vai lá falar para o Paulo Roberto Costa, vai devolver para o Paulo Roberto Costa o que foi roubado.
Vai devolver para o Cerveró que foi roubado? Vai devolver para tantos outros? Porque certamente a justiça errou. E eles erraram também ao assumir culpa onde não tinha. Será que é isso? Existe a narrativa da corrupção e existe o fato corrupção evidenciado e de conhecimento público e notório do Brasil inteiro. E repito, nenhum governo está livre de ter dentro dos seus quadros alguém que tenha desvio de conduta. A diferença está em como o gestor vai encarar esse fato, como vai lidar com ele, com tolerância, com proteção ou do jeito que manda a lei. Talvez essa seja a grande incomodação. Mas eu não quero me alongar com relação aqui à fala do senhor Ivanildo, porque é uma pessoa simples, um homem trabalhador que cumpre suas tarefas e que está aqui acompanhado dos seus advogados. Perguntaram para ele se foi contratado por ele ou pela empresa. Olha, que injustiça, hein? A empresa não fez mais do que obrigação. A qualquer funcionário, se está no ato, no exercício, e se em razão disso está sendo convidado a depor, é a empresa que tem que acompanhar como advogado. E não quero tratar com menoscabo os representantes da advocacia nesse ambiente de CPI. Mas eu queria tratar de um outro assunto que no começo foi introduzido aqui na CPI, embora não tivesse nada a ver com o assunto, mas trouxeram esse assunto. E já que falaram, eu quero traçar aqui algumas breves considerações em relação às manifestações, senador Girão. Porque falaram aqui, criminalizaram as manifestações. Esqueceram que o artigo 1º da Constituição Federal vai dizer que o poder nasce do povo. O poder nasce do povo. O problema é que, nesses tempos odiernos, muita gente parece se esquecer que o dono do poder é o povo, e não os encarcelados. O povo é detentor do poder. Quando esse povo não se vê respeitado, acatado em suas pretensões legítimas, quando há desrespeito aos valores fundamentais, quando há violação às liberdades, ele se faz ouvido, como está sendo agora no Brasil. Foi o tempo em que o povo tinha que receber informações enlatadas, num editorial de uma via só, de uma única, sem que as pessoas pudessem checar, conferir, discordar, condenar, participar, se fazer ouvido. Foi o tempo. Hoje, com um telefone na mão, com um smartphone, qualquer cidadão tem acesso, e a internet popularizada quase que no Brasil inteiro, chegando à mão da maioria dos brasileiros em todos os cantos do país, todos estão conectados. Foi criada uma rede de comunicação. Não tem mais o monopólio da comunicação. A comunicação está democratizada. Com a conectividade, o brasileiro não é só um receptor, é também um comunicador. O cidadão não só recebe conteúdo, também transmite, também produz, dá opinião, concorda, diverge, se manifesta. Muitos ainda não acordaram para esta nova realidade. Ainda estão no tempo das cavernas. Acham que controlam alguma coisa, que o povo é que o serve. O mundo mudou, as pessoas mudaram, não aceitam mais serem desrespeitadas, ultrajadas, ignoradas. Agora, não é de agora que acontecem manifestações. Agora, há uma diferença. As manifestações têm colorações diferentes a depender dos tempos.
Nós já tivemos manifestações estudantis, e ainda temos. Já tivemos manifestações dos cara pintadas. Já tivemos manifestação vermelha. Já tivemos manifestação dos black blocs. Agora nós temos manifestação verde e amarela. Agora as manifestações são verde e amarela, com pessoas que trabalham, produzem, são pecuaristas, são agricultores, comerciantes, gente que paga para vir. Igrejas. Mas querem criminalizar o povo. É o rabo tentando mandar no cachorro, Brasil. O poder emana do povo. Mas aqui não, tenta criminalizar o povo. É isso. E alguém chama isso de democracia. Não. Isso aqui é atentado contra a democracia. Como? O povo agora é ameaça à democracia? Como que agem essas pessoas nessas manifestações? Aqui há outra diferença. Manifestações pacíficas, ordeiras, sem quebra-quebra, sem violência. É a força do povo, pelo próprio povo. Tem muita gente com medo do povo. É natural. De repente esteja desconectado do povo. Mas negar a legitimidade do cidadão se manifestar é uma inversão da lógica representativa. Não dá. Não dá. Sabe, nós somos representantes do povo. Não somos representantes de nós mesmos. Representamos o povo, a nossa gente. Quando essa representação não é adequada, não corresponde à vontade dos representados, há queixas, há protestos, há manifestações. Não tem que ter medo. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito, acatamento. Brasília, senador Girão, deve ser tomada por um mar de gente. Pessoas de todos os estados, de diversos segmentos, além do que vai acontecer em cada região do país. Gente na rua, com bandeiras, não vermelha, verde e amarela. E pode ser que tenha movimentos também com bandeira vermelha em outro canto. E daí? É povo, é gente. Gente movida pela fé, com a força da fé. Patriotas, clamando por Deus, pela pátria, pela família. E alguém vai dizer que não pode? Criminalizar as garantias e liberdades é um atentado à democracia. Isso é golpe. Tem gente que diz defender a Constituição, mas nega a Constituição Federal. As instituições existem para servir o povo brasileiro, e não o contrário. Temos que defender, senador Girão, as instituições, mas não podemos aceitar que ninguém venha se achar acima da lei e da Constituição Federal. A lei é para todos e a todos vincula. Então eu queria, senhor presidente, finalizando a minha fala, dizer que nós estamos dentro de uma CPI, com a legitimidade própria de ser um instrumento de controle político da administração. Aqui é o foro próprio do parlamento para o exercício pleno do controle da administração. Nós temos poderes, mas não temos todos os poderes, não temos todo o poder. Há limitação. Aqui também deve vigir o devido processo, o respeito às regras, senão carece de validade todo e qualquer ato praticado por essa CPI. E alerto nesse momento, o que está sendo feito na CPI, desde o dia em que está sendo negado acesso aos autos do processo, vou dizer em alto e bom tom, é prova nula de pleno direito. É prova produzida com vício, porque são provas que, embora resguardadas por sigilo, esse sigilo não se estende, não se aplica aos advogados das partes e não se aplica
aos senadores e investigadores investidos da função de membro dessa CPI. Vou reiterar. Esta é uma condição que invalida o conjunto probatório em poder desta CPI. E faço um apelo à presidência que corrija tais vícios tempestivamente, sob pena de tudo que foi feito aqui servir para nada. Porque, repito, podemos muito, mas não podemos tudo. E devemos jogar dentro das regras constitucionais e do devido processo legal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Marcos Rogério.